Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional do dia 5 de dezembro, 5/12, aonde nós vamos ter um tema especial hoje, e o nosso tema do nosso devocional de hoje é o sucesso de Davi e a inveja de Saul. Queridos, nesse tema nós vamos falar sobre amizades verdadeiras, amizades falsas e descobrir que muitas vezes, dentro do nosso sucesso ou do sucesso de alguém, ou nós temos algo muito ruim dentro de nós, chamado inveja, ou muitas vezes, quando nós temos o sucesso, nós descobrimos quem são os verdadeiros amigos. Infelizmente, é uma verdade que nós temos que meditar, né? Temos que ver como que foi a posição, o comportamento, o que a Bíblia realmente nos traz de direção. Por isso, eu quero convidar você a poder ler comigo o livro de 1 Samuel, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 ao 9. Embora nós venhamos falar praticamente do capítulo 18 inteiro, né? Mas nós vamos dar ênfase do verso 1 ao 9, ok? E antes de nós lermos, eu quero convidar você a poder se inscrever em nosso canal, né? Curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Todos os dias temos um devocional especial para você. Todos os dias temos lives ao vivo, leitura da Bíblia, para que você possa participar junto conosco. Então, se inscreva, é gratuito, curta, comente e compartilhe. Amém? Fez isso já? Desde já, muito obrigado por você curtir, comentar e compartilhar. E muito obrigado por você fazer parte da nossa família aqui no canal Ministério Zoe. Amém? Então vamos lá para a leitura de hoje então. 1 Samuel capítulo 18, verso 1 a 9. Diz assim para nós. Depois que Davi e Saul terminaram de conversar, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas se tornou o seu melhor amigo. Naquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa do seu pai. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo dele. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi. Deu-lhe também a sua túnica e até a espada, o arco e o cinturão. Davi tinha êxito em tudo o que Saul lhe ordenava fazer, de maneira que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como os oficiais de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Queridos, esse texto realmente ele nos traz alguns ensinamentos assim muito importante para os nossos dias. Amém? E eu quero que você preste atenção e que você vá raciocinando comigo, meditando nessa palavra. Eu quero começar com uma pergunta. Como que você reage quando Deus exalta alguém que está ao seu redor? E essa pergunta ressoa profundamente dentro desse capítulo 18 de 1 Samuel. Um capítulo que apresenta uma das histórias mais complexas de amizade, inveja e providência divina na Bíblia. E nesse texto, nós podemos testemunhar o contraste entre o amor altruísta entre Jonatas
e Davi, e a inveja corrosiva de Saul, que vê sua posição ameaçada pela graça de Deus na vida de Davi. Essa narrativa, queridos, ela revela muito mais do que simples eventos históricos. Ela também nos ensina sobre a importância de podermos discernir os planos de Deus, resistir à tentação de competir com os outros e celebrar o sucesso daqueles que Deus escolhe para exaltar. Afinal, o que torna Davi tão especial ao ponto de conquistar a admiração de todo Israel e ao mesmo tempo despertar a fúria do rei Saul? Então, ao longo desse capítulo 18 que nós lemos, nós podemos ver como que Deus guia os passos de Davi, mesmo em meio à perseguição, protegendo Davi contra as tramas de Saul e usando até mesmo os desafios para poder elevar Davi às alturas, a novas alturas, a novos desafios. Ou seja, diante de desafios, Deus também te eleva, Deus também te exalta. Amém? Mas além da proteção divina, queridos, esse capítulo ele destaca a força de uma amizade verdadeira, fundamentada no propósito de Deus, como aquela entre Davi e Jonatas. Então nós vamos ver aqui, queridos, dois pontos importantes dentro desse contexto, dentro dessa história, que mostra o sucesso de Davi e a inveja de Saul. Primeiro, nós vamos falar de uma amizade verdadeira, né? Aonde dentro desse capítulo que nós lemos, do verso 1 ao verso 4, vai ser destacada a amizade entre Jonatas e Davi, que transcende o que normalmente esperamos de um relacionamento humano. Após Davi enfrentar o gigante Golias, surge ali uma grande e profunda conexão entre Jonatas e Davi. No entanto, que o verso 3, que nós lemos, né? O verso 3, eu vou colocar na tela aí para vocês, ele diz assim, que Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o quê? O melhor amigo dele. Amém? Então, e nós vamos ver que essa amizade é um modelo de amor altruísta e compromisso mútuo. Algo que ecoa em um ensino de Jesus, lá no livro de João, capítulo 15, verso 3, que diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E Jonatas, queridos, reconhecendo o favor de Deus na vida de Davi, ele faz um gesto muito significativo. Ele entrega o seu manto, sua túnica, sua espada, seu arco, seu cinturão a Davi. Ele faz um gesto muito significativo, muito simbólico dessa amizade. E esses itens não eram apenas armas e vestes. Ela simbolizava posição como príncipe herdeiro, né? Esse ato também mostrava que Jonathan não estava competindo com Davi, mas estava apoiando o plano de Deus para ele. E em vez de buscar o seu próprio interesse, Jonatas sacrifica suas aspirações para honrar a escolha de Deus. E aqui eu falo para você, você tem amigos assim? Que honra e que se alegra com a sua vitória, com o seu sucesso? Você se alegra com o sucesso das pessoas ao seu redor? Essa amizade, querido, entre Jonatas e Davi, nos desafia a avaliar os nossos relacionamentos. Estamos dispostos a colocar os outros acima de nós mesmos? A verdadeira amizade, queridos, como a de Jonatas e Davi, ela é baseada em valores espirituais e na disposição de apoiar o propósito de Deus na vida de outro. O livro de Provérbios, capítulo 18, 24, capítulo 18, verso 24, diz assim para nós, olha só. Quem tem muitos amigos
pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Presta atenção nisso aqui, nessa parte B aí, depois da vírgula. Mas existe amigo, ou seja, no singular, mais chegado que um irmão. Você pode ter muitos amigos e chegar à ruína. Mas quando você tem um amigo e tem aquele amigo que é mais chegado do que irmão, esse te apoia, esse vai estar junto com você sempre, queridos. Isso é muito importante nós analisarmos. E esse exemplo de amizade também nos aponta para a relação de Cristo conosco. Porque assim como Jonatas entregou tudo para apoiar Davi, Jesus entregou a sua própria vida por nós. Que possamos aprender com esse modelo de amor altruísta e compromisso espiritual. Agora, é importante nós salientarmos, queridos, que diante dessa história, né, desse clássico da atuação de inveja, nós podemos ver dentro dessa história entre Saul e Davi, Saul, que era rei, governante de uma nação, nós temos que também ver que se de um lado tinha Jonatas, compromissado, onde ele se doou ao projeto de Deus na vida de Davi, tudo corria mil maravilhas até que algo acontece. A inveja aparece na vida de Saul e ele revela aquilo que já estava dentro do coração de Saul. Ou seja, se nós olharmos o capítulo 18, principalmente, existe uma parte ali no capítulo 18 de 1 Samuel 18, deixa eu colocar aqui para você ver. Só para que vocês possam entender, queridos, o que eu estou querendo aqui dizer é que no princípio do relacionamento entre Saul e Davi, existia uma cordialidade e existia um ambiente harmonioso. Não era um ambiente totalmente de amizade como com Jonatas, mas existia um ambiente harmonioso e cordial entre Davi e Saul. Né? Porque o verso 5 do capítulo 18 que nós lemos, olha o que diz. Davi tinha êxito em tudo o que Saul lhe ordenava fazer, de maneira que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Então, amados, nós vemos que tinha ali um favorecimento de Saul. Existia uma cordialidade, um ambiente harmonioso. Só que as ações de Saul começou a mostrar algo diferente. As ações de Saul mostraram que ele teve uma atitude muito positiva em relação a Davi, a quem ele deu uma posição elevada no seu exército, e também considerando ali a amizade, né, a atitude do filho Jonatas para com Davi, teve ali uma influência. Mas a inveja mudou a atitude de Saul, aonde Saul passou a odiar Davi. Passou a odiar. E a inveja, queridos, é algo que você pode perceber. Por quê? Porque a inveja ela gera uma série de emoções negativas. E isso é bom que você entenda para que você aprenda a discernir isso. Por exemplo, quais são algumas emoções negativas? Baixa autoestima, ódio, suspeita, medo, culpa, ira. Era exatamente o que Saul estava sentindo. Então aqui agora nós vamos ver o perigo da inveja diante do sucesso de Davi. E dentro desse ponto que nós vamos falar agora, ele se destaca o verso 6
ao verso 9 do capítulo que nós lemos. Quando as mulheres de Israel celebravam as vitórias de Davi, elas celebravam as vitórias de Davi com cânticos. Elas diziam: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Algo sombrio começou a crescer no coração de Saul. E esse algo sombrio nada mais era do que a inveja. A inveja. E ele não conseguiu suportar, ele não conseguiu disfarçar a sua inveja. Ele não conseguiu, querido, suportar fazer uma comparação. E a inveja tomou conta do seu espírito, começou a tomar conta do seu ser. No verso 9 ele diz que daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. A inveja, queridos, é um veneno que corrói o coração. E Saul permitiu que esse comparativismo, né, com Davi ofuscasse a bênção que Deus lhe havia concedido. Quem era o rei? Saul. Essa era uma grande bênção de Deus. Ele era rei de Israel, mas escolheu focar no que não tinha. Você já viu aquele ditado que muitas vezes as pessoas falam assim, aquelas conversas, o pessoal fala assim, eu não sei por que fulano, cicrano tem inveja de mim, eu não tenho nada perto dele, eu não tenho a casa dele, não tenho o carro dele, não tenho o salário dele. E daí a pessoa tem inveja de você. Você já ouviu isso? Pois é, isso é muito comum. Isso nos lembra uma alerta que Tiago, no capítulo 3, verso 16, ele traz. Olha só o que diz Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Olha só. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Foi o que aconteceu ali. A inveja de Saul não apenas trouxe confusão ao seu reinado, mas também destruiu a sua paz interior. O orgulho, queridos, também desempenhou um papel importante na deterioração de Saul. Ele não conseguia aceitar que Davi fosse admirado pelo povo. Ao invés de celebrar as vitórias de Israel como um todo, né, ele transformou um aliado, que era Davi, que tinha acabado de vencer Golias, em um inimigo. E o orgulho ele acaba nos impedindo, queridos, de reconhecer as bênçãos de Deus na vida dos outros e nos leva a decisões insensatas. Nós temos que aprender a poder reconhecer as bênçãos de Deus através da vida de outras pessoas, para que as pessoas também reconheçam as bênçãos de Deus em nossas vidas. E esse episódio nos ensina a importância de cultivar um coração sempre grato e humilde, não um coração murmurador. Uma vez de permitir que a inveja cresça, nós somos chamados a celebrar o sucesso daqueles ao nosso redor. Como Paulo escreve no livro de Romanos 12:15, nosso último texto para encerrar, Romanos 12:15, diz assim, Romanos 12:15 diz assim, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Você viu só? Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Só assim, querido, nós vamos poder viver em paz e harmonia, refletindo o caráter de Deus dentro dos nossos relacionamentos. Hein? E essa passagem e esse tema, o sucesso de Davi e a inveja de Saul, traga uma reflexão sobre as verdadeiras amizades, falsas amizades e o que elas podem ocasionar nas nossas vidas. Amém? Eu quero poder estar orando por você, consagrando esse dia ao Senhor, em nome do Senhor Jesus.
Amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento ao Senhor agora a vida desse irmão e dessa irmã, apresentando diante do Senhor a vida dele, os afazeres, os trajetos, projetos, tudo que eles vão estar fazendo, a casa, a família, os filhos, o casamento, tudo diante do Senhor, para que eles hoje tenham um dia abençoado, guardado e protegido pelo Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe, que Deus te guarde e que te dê um dia abençoado na presença dele. Em nome de Jesus. Um grande abraço e tchau, tchau.